Eduardo Neger, a gente sabe que 2020 foi realmente um ano desafiador, e como você até falou em outras ocasiões, tivemos vários momentos nesse ano em decorrência da pandemia. Foi uma exigência de rede, de tráfego, de infraestrutura para os provedores. Eu queria começar essa entrevista fazendo um balanço, né? Estamos em dezembro, como que foi o ano, o que dá para tirar de lição de 2020? Bom, Roberto, eu acho que de 2020 a gente pode ressaltar 5 pontos que eu acho que foram marcantes nesse ano. O primeiro ponto tem a ver com a pandemia. Quando a pandemia surgiu, a doença ainda era desconhecida, os efeitos e os impactos nisso nos trabalhadores. Então, o primeiro impacto que as empresas todas tiveram foi em relação aos EPIs, a proteção das pessoas. Será que as atividades das empresas podem ter continuidade ou não? As pessoas podem trabalhar? Precisa usar máscara? Precisa usar luva? E a gente não lembra agora, mas na ocasião havia falta desses produtos no mercado. Então, você tinha dificuldade de conseguir o equipamento de proteção para você poder trabalhar. E, ao mesmo tempo, o trabalho das empresas era um trabalho essencial. Então, você tinha que arrumar uma forma de manter o trabalho, mas de garantir a segurança das pessoas, com escassez de produtos de proteção e com a incerteza do vírus. Então, acho que foi o primeiro desafio, foi a continuidade das operações quando começou a pandemia. O segundo ponto, que foi uma preocupação também que surgiu no começo da pandemia, foi em relação à sustentabilidade dos negócios. Né? Como é que os negócios iam se sustentar do ponto de vista financeiro? Havia uma preocupação muito grande em relação à inadimplência. Então, será que essa crise vai impactar numa inadimplência grande das empresas, das pessoas? Será que isso vai afetar o fluxo de caixa e a viabilidade das operações? E uma segunda preocupação que ainda persiste hoje é em relação ao impacto do câmbio, né? Quer dizer, o dólar subiu muito, houve uma desvalorização muito grande do real, e a grande parte dos insumos das empresas da cadeia de valor da internet são cotados em dólar, e esse valor dificilmente consegue ser repassado para o consumidor na ponta. Então, essa também foi uma preocupação no início e está sendo uma preocupação atual e será uma preocupação certamente para o próximo ano, até que ponto o impacto do câmbio vai poder atrapalhar as operações. O terceiro ponto importante de 2020 aí foi um aspecto técnico, e nesse ponto a gente tem que elogiar as empresas do setor. Em uma questão de poucas semanas, de poucos dias, o tráfego na rede, por conta do home office, as pessoas começaram a usar a internet num perfil muito diferente dos horários de pico que a gente tinha regularmente, e a demanda por aplicações de streaming, de ensino à distância, fez com que crescesse, especialmente no segmento doméstico, o uso da internet. E aí as empresas que fizeram a lição de casa, quer dizer, quem tinha uma rede estruturada em fibra ótica, com tecnologia atualizada, com boa capacidade, conseguiu suprir de maneira bastante equilibrada esse aumento surpreendente no tráfego de dados. A gente tem que fazer uma comparação, se a gente imaginasse que esse mesmo fenômeno acontecesse em qualquer outro serviço, certamente seria o caos. Quer dizer, se a gente tivesse um aumento de 40% no consumo de energia elétrica ou no consumo de água, por exemplo, certamente você não ia conseguir suprir. A internet tem essa robustez de conseguir, desde que você tenha uma rede atualizada, e nós estamos falando de fibra ótica, você conseguir atender isso com certa tranquilidade. Então, nesse aspecto, os provedores de internet estão de parabéns. O quarto aspecto a destacar de 2020 é a questão da cooperação. Quer dizer, a gente percebeu diversas iniciativas, e isso aconteceu através das associações, mas mais especificamente pelas iniciativas de cada uma das empresas. Elas identificaram problemas de conectividade em suas regiões e muitas delas atuaram até de maneira voluntária, levando conectividade, por exemplo, a hospitais, a escolas e até mesmo a alunos que precisavam ter acesso ao ensino à distância e não tinham conexão de internet. Isso especialmente no interior do país. Então, as empresas elas foram proativas nesse sentido, de conseguir auxiliar todo o esforço dentro da pandemia, especialmente na área de saúde e de educação. E o último ponto, o quinto ponto que eu acho que a gente tem que destacar, e que ficou muito claro nesse ano,
é a questão da essencialidade, né? Se havia alguma dúvida sobre a essencialidade dos serviços de internet, né? Se existia alguma dúvida se a internet é um serviço essencial, essa dúvida não existe mais. Quer dizer, ficou muito claro que os serviços de internet são serviços essenciais para a vida de todo mundo, não só das empresas, como das pessoas. Isso ficou muito claro nessa pandemia e certamente essa tendência não vai voltar atrás. Então, se a gente pode deixar aí um ponto marcante para o setor esse ano, foi a consolidação, se existia ainda alguma dúvida, essa dúvida não existe mais, quanto à essencialidade dos serviços de internet. Ou seja, os provedores eles saem fortalecidos dessa crise? Aquele medo que se existia de inadimplência, de não endereçar o aumento de tráfego, isso tudo foi vencido e se saem fortalecidos? Certamente o setor sai fortalecido, especialmente porque quando ele foi demandado, numa intensidade nunca antes vista, ele respondeu e respondeu com qualidade, né? Então, esse aspecto, o usuário percebe, as pessoas começaram a dar mais valor para a internet, né? Então, ter uma conexão de mais velocidade, por exemplo, numa residência, passou a ter um valor percebido maior. As pessoas não enxergaram isso apenas como um uso eventual para entretenimento ou um uso eventual para trabalho, mas sim de uso, muitas vezes até simultâneo, para entretenimento, trabalho, educação, com diversos dispositivos ao mesmo tempo. As pessoas começaram a enxergar que mais banda e mais qualidade no serviço de internet é essencial para a vida cotidiana. Isso acho que ficou bem claro esse ano. E as empresas que investiram, né, porque o prazo foi muito curto, então, na verdade, respondeu bem quem já fez o investimento no passado. Então, quem fez aquele investimento em atualização de redes, em redes óticas, colheu agora, certamente, os resultados. Em algumas entrevistas que eu fiz aí ao longo do ano, né, para o site, para a revista da Abranet, uma coisa que ficou claro também é que pode ter aberto uma nova gama de serviços para as empresas de internet, né? Então, não só levar conectividade, como prover alguns outros serviços, ofertas dentro da casa do cliente, como, por exemplo, melhorar a rede de Wi-Fi, porque não basta ter uma conexão, se você tem um roteador numa casa enorme ou num apartamento que tem muitas paredes, isso não vai dar. Se essas oportunidades de fato foram aproveitadas, você enxerga que os provedores abraçaram mais essa opção? Essa demanda ela foi identificada, sim, especialmente com o uso de múltiplos dispositivos. Então, assim, o que vale nesse segmento, por mais que a gente coloque parâmetros técnicos e um monte de coisa, o que vale é a percepção do usuário. Então, se o usuário está percebendo que a sua aplicação, que o uso que ele está fazendo da rede não está satisfatório, ele certamente vai procurar o seu fornecedor de conectividade. E ninguém compra internet, ninguém compra banda de internet para assistir corrida de bit. As pessoas estão interessadas nas aplicações. E aí que houve a necessidade tanto do cliente se educar, quanto do provedor dar um passo a mais dentro da casa do usuário, para justamente atuar sobre a conectividade sem fio dentro das casas. Quer dizer, muitas vezes você tinha lá uma rede de fibra ótica com 200, 300 mega de velocidade, e muitas vezes a infraestrutura, o roteador de Wi-Fi, por exemplo, da casa, não está preparado para trabalhar com tanta velocidade. Ou alguns pontos da casa não têm a cobertura adequada, às vezes as casas são muito grandes, ou quando você tem apartamentos, os apartamentos adjacentes acabam gerando interferência entre si. Então, toda essa análise que vai um passo além, que vai dentro da casa do usuário, começa a fazer mais sentido para as empresas. Tanto é que um dos trabalhos fortes da Abranet, nesse segundo semestre, por exemplo, foi em relação à questão do Wi-Fi 6, da regulação do Wi-Fi 6. Porque, mesmo tendo equipamentos mais modernos, fazendo uma distribuição melhor de hotspots para dar uma cobertura boa dentro das residências e das empresas, a gente sabe aí que praticamente há 17 anos não é dada mais banda para se utilizar o Wi-Fi, são as frequências não licenciadas. E o padrão, a padronização do Wi-Fi 6, dando mais banda para se utilizar em Wi-Fi,
vai conseguir que a gente tenha mais canais disponíveis e esses canais com mais largura de banda, ou seja, a gente vai abrir espaço para novos roteadores, para novos dispositivos mais modernos, e vão conseguir mitigar a interferência e conseguir trafegar com mais velocidade. Então, com isso, a gente consegue atender o cliente. Então, é um misto de trabalhar da melhor maneira possível as tecnologias que já existem hoje e, ao mesmo tempo, também olhar um pouquinho para o futuro, que não é um futuro tão distante, porque uma vez a Anatel regulamentando o uso do Wi-Fi 6E, né, que é o Wi-Fi 6 expandido na faixa de 6 GB, os fabricantes prometem aí, em poucos meses, já colocarem esses equipamentos à disposição, né? Então, é uma questão mais de acerto da regulação e as empresas de internet estão bastante atentas a isso. A gente acredita que poucos meses após a consolidação desse regulamento, isso vai estar disponível para os usuários. E teve reunião da Anatel, né, no último dia 10. Podemos considerar que foi uma vitória do pedido por essa faixa não licenciada? Sim, sim, foi uma vitória. As empresas de internet solicitaram que a Anatel alocasse a faixa toda, os 1.200 MHz, para essa faixa. Havia um conflito com as operadoras de telecomunicações, basicamente, que queriam mais essa faixa licenciada para se utilizar no futuro no 5G. E a gente pensa, o posicionamento da Abranet é bem consolidado em relação a isso, já tem muita faixa alocada para serviços licenciados. O 5G tem uma faixa muito ampla para trabalhar. A infraestrutura instalada nessa faixa ela vai levar muito tempo para ser instalada. E hoje nós temos uma necessidade real de mais banda para o Wi-Fi para poder ter qualidade nas conexões fixas. Então, a demanda do Wi-Fi 6, eu até diria que é uma demanda urgente. Não estamos nem falando de grandes centros. A gente apresentou um estudo com um grupo de entidades e de fabricantes, onde a gente demonstrou, inclusive, que cidades do interior do país já tinham um problema de residências interferindo entre si, porque a banda não era disponível para se ter uma boa qualidade na conexão. Você precisa ter mais banda no Wi-Fi para conseguir dar suporte, dar vazão a toda essa gama de equipamentos que a gente tem hoje conectados ao Wi-Fi. E lembrando que os provedores regionais, a grande expansão, a grande competição que a gente tem das empresas de internet no interior do país, só surgiu por conta das faixas não licenciadas. Os primeiros provedores de internet, os primeiros prestadores de comunicação multimídia, usavam a faixa de 2.4 e 5.8 GHz, a faixa do Wi-Fi, para fazer as conexões via rádio, né? Então, foi a partir daí, desse ecossistema de empresas que trabalhavam com rádio, que surgiu toda essa gama de empresas que hoje atuam basicamente com fibra ótica, né? Então, certamente, qualquer espectro não licenciado que é aberto para o mercado vai impactar em mais competição rapidamente, de imediato, e, consequentemente, quem ganha com isso, além do mercado, em geral, as empresas do setor, quem ganha com isso, em última análise, é o usuário final, porque ele tem mais competição, ele tem mais opções de escolha, ele pode escolher entre mais operadores. Se a gente pegar essa faixa, por exemplo, e alocar para o 5G, essa faixa vai estar exclusivamente destinada a um pequeno grupo de empresas, que eram 4 e hoje são 3. Então, você vai limitar as opções de escolha dos usuários, inclusive. E o que esperar para 2021, né? O que ficou de regulamentação que precisa ficar antenado? O que vem de importante para o ano que vem, para os associados da Abranet? O primeiro desafio é a gente entender como é que vai seguir essa questão da pandemia, porque não acabou ainda, a gente vai ter um processo ainda de vacinação, mas que isso vai levar um certo tempo. Então, certamente, os serviços de internet ainda vão ter um protagonismo na vida das pessoas, vão continuar com essa essencialidade. A grande questão que fica é se a mudança de comportamento gerada pela pandemia, se ela vai permanecer ou se, com a normalização das atividades, ela vai desaparecer. A gente entende que nem tanto lá, nem tanto cá. Nós vamos ter um cenário misto, quer dizer, as atividades presenciais elas vão aos poucos retornar, mas dificilmente a gente vai deixar de fazer as atividades também de maneira virtual. As pessoas entenderam que isso é possível, que isso é viável, não só para conferências, como a gente está acostumado, mas como para ensino à distância, como para comércio eletrônico,
Enfim, até a própria telemedicina, que teve a sua regulamentação rapidamente liberada por questões emergenciais, então a gente entende que haverá essa mudança de comportamento, sim. A gente só tem que dimensionar até que ponto isso vai, mas certamente nesses poucos meses a gente teve uma evolução dos serviços de valor adicionado muito grande. Outros pontos que são importantes para a gente no próximo ano, a questão do espectro, como eu já citei, né, do Wi-Fi 6, mas a gente também tem outras faixas de espectro, como os white spaces, também discutidos, discussões antigas, como a faixa dos 450 MHz, né, que a partir de um certo momento foi até um pouquinho esvaziado, porque a banda era muito pequena para conexão à internet, mas voltou a ganhar relevância por conta da internet das coisas. Então, para dispositivos de IoT, a faixa de 450, com o alcance que existe, se torna uma faixa nobre para aplicações de IoT, especialmente nas áreas rurais, né? Então, essa discussão sobre o destino da faixa de 450 também é um ponto que a Abranet vai colocar bastante destaque. Outras questões também importantes que a gente tem que estar observando são relativas ao regulamento de qualidade da Anatel, né? A Anatel propôs um regulamento de qualidade bastante interessante. As prestadoras de pequeno porte, elas ainda, boa parte delas ainda não tomaram ciência disso, mas é importante a gente entender, vai ser praticamente como aquele selo que a gente está acostumado a ver de eficiência energética em eletrodomésticos, por exemplo, vai existir um equivalente desse relativo à qualidade da internet, isso vai ser medido pela Anatel. Então, esse é um ponto importante, especialmente para as empresas que querem deixar de ter um serviço commodity e passar para o seu cliente um valor relativo à qualidade. Até hoje, a gente não tinha um critério objetivo de se medir isso, e o regulamento de qualidade da Anatel vai justamente nesse sentido. E a gente tem também o início da fase de multas, né, de punição, no caso das infrações da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi formada agora, há poucos meses, e a partir de algumas definições que essa autoridade vai colocar, as empresas de internet também vão ter que se adequar. Não só quem provê conectividade, que a princípio não tem um impacto tão grande, mas especialmente as empresas que atuam com conteúdo e aplicações. Então, as grandes empresas multinacionais do setor certamente já estão adequadas a isso, até porque elas tiveram que seguir o regulamento europeu, mas existem algumas empresas ainda nacionais que não estão adequadas à LGPD e precisam fazer alguns ajustes de maneira rápida, e especialmente as empresas de pequeno porte, quando a gente fala de startups, por exemplo, que hoje existem uma cadeia muito grande de empresas nascentes e que usam dados e que usam informações da internet como matéria-prima das suas aplicações. Então, essas empresas têm que ter um cuidado já preventivo logo no seu começo, de desenho de produtos, para respeitar aí os requisitos de privacidade. Mais uma vez, tudo isso envolve o benefício final do usuário. Quer dizer, o usuário, tendo um ambiente mais confiável, com regras bem definidas, fica mais tranquilo e, consequentemente, as empresas também têm um ambiente mais onde a regra já está clara e está bem estabelecida. Ótimo, Néger. Muito obrigada por esse balanço 2020, expectativas 2021. Queria que você deixasse um recado para os associados aí, para esse novo ano que entra. Primeiro, eu gostaria de agradecer e de parabenizar a todas as empresas do setor, da cadeia de valor da internet, pelo papel que elas tiveram esse ano. Então, se a gente for pensar dentro de toda a cadeia, a gente fala de conectividade, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, meios de pagamento tiveram uma atuação bastante importante, comércio eletrônico. Todas as empresas envolvidas com a internet brasileira tiveram um protagonismo na crise que nós tivemos esse ano. E certamente o que a gente espera para essas empresas, não só a Abranet, mas a sociedade em geral, ela espera que essas empresas continuem confiáveis e respondendo muito bem aos desafios que são colocados. A gente sabe ainda que existem muitas incertezas nesse segmento, mas, por outro lado, a gente fica muito otimista, porque a gente vê colegas nossos, a gente vê empresários do setor de internet
investindo, mesmo com essas incertezas, com o câmbio, com problemas sérios aí relacionados às limitações da pandemia, a gente vê um otimismo de investir no setor, investir na expansão das redes, investir em novos serviços. Então, a gente entende que o espírito da entidade, da Abranet e dos seus associados, é sempre nesse sentido colaborativo, nesse sentido de estar apresentando uma contribuição para a sociedade e consolidando cada vez mais o setor. Então, a nossa mensagem, a gente deseja, acho que, boas festas aí a todos os associados, né? Bastante êxito aí no próximo ano a todos, e todos certamente têm esse viés de continuar seguindo, trabalhando num setor que quem trabalha é apaixonado por tecnologia, então certamente os nossos associados e quem trabalha nesse segmento não vai perder essa paixão, e certamente vendo o impacto positivo que o setor gera para a sociedade, a gente vai continuar trabalhando sempre com bastante satisfação. Então, os nossos desejos aí para o próximo ano, apesar de todas as dificuldades, é de um ano próspero a todos e que a gente continue podendo prestar bons serviços aí a todos. Muito obrigada e que assim seja, né? Um excelente ano para todo mundo. Muito obrigada, Néger, pela entrevista.